Tudo bem, Adriano? Como vai? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Adriano. Bom, não podia dizer, realmente, a gente que está aqui em Brasília, eu imagino que todo o Brasil está assim, mas nós que moramos em Brasília estamos ainda mais consternados. E eu estava realmente falando isso agora, né? Eu já começo a te perguntar isso. A gente sempre viu as forças de segurança sendo muito mais incisivas em movimentos populares, em manifestações. O que é que você, na sua opinião, aconteceu ontem para que não houvesse, por parte da Polícia Militar, por parte das forças de segurança, uma resposta mais enérgica para que evitasse o que a gente viu ontem, essas cenas de guerra? Veja, em primeiro lugar, houve um comportamento irresponsável por parte do governador afastado de Brasília, o Ibanez Rocha, e também o seu secretário de Segurança, também já demitido, o Anderson Torres. O Ibanez deveria saber que no momento que ele renomeou o Anderson Torres para ser novamente secretário de Segurança Pública, ele estava cometendo um erro estratégico e que teria consequências. Porque o Anderson Torres, ele era um aliado do presidente Bolsonaro, assim se comportou, mesmo o presidente Bolsonaro atentando contra as instituições. O ministro da Justiça, à época, o Anderson Torres, não dava nenhum tipo de pronunciamento. Ao contrário, permitia que os atentados às instituições, tanto verbais como também ameaças, eles continuassem impunes. Em nenhum momento eu vi o Anderson Torres defender no Rodoviária Federal o uso da Polícia Federal para enfrentar aquelas pessoas que estavam atentando contra a democracia. Só que o governador de Brasília, o Ibanez Rocha, governador afastado, teve por bem de trazer de volta o Anderson Torres. E para mim foi um grande erro, e por ele ter cometido esse erro, fica sugerindo que ele foi conivente com os ataques de ontem. Ele pode ter sido incompetente e pode ter sido conivente. Ele nunca vai poder dizer que não sabia. Por que não sabia? Porque existem imagens mostrando, inclusive também um áudio divulgado por vocês, mostrando policiais militares acompanhando os manifestantes na entrada de Brasília e um áudio do então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, dizendo para o governador que estava tudo tranquilo. E ocorreu um erro também por parte do ministro da Justiça, o Flávio Dino. Ele acreditou no governador de Brasília. Ele acreditou no ministro, no secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres. Então, esse foi o grande equívoco de Flávio Dino. Ele, em nenhum momento, ele foi despreparado para enfrentar a situação. O pecado dele foi ter acreditado na boa vontade do governador do Distrito Federal. O senhor falou em conivência, né, do agora afastado governador Ibanez Rocha. O senhor acredita que houve conivência também das forças policiais? Os comandos das forças podem ter, de fato, também sido coniventes para permitir que isso aconteceu? A gente viu cenas, como eu falei, policiais comprando água de coco, policiais fazendo selfie. O que isso passa para as pessoas? Que imagem isso, né, deixa depois que a gente viu essa destruição em Brasília? Olha, de modo algum. E nós estamos cometendo um erro interpretativo. Por quê? Policial militar, ele cumpre ordens. Então, ele estava esperando uma ordem ou do secretário de Segurança ou do governador Ibanez. Como essa ordem não existiu, eles foram tomar água de coco. Eles foram conversar com os manifestantes. Imagina se eles tivessem, sem ordem, atentados contra os manifestantes e, consequentemente, os manifestantes desses tivessem morrido. Certamente, hoje nós estaríamos falando do comportamento dos policiais militares. Então, a Polícia Militar do Distrito Federal em nenhum momento errou. A prova disso é que ela está, nesse instante agora, fazendo a desocupação, porque existe uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que precisa ser cumprida. Se o Ibanez, o governador afastado, tivesse dado uma ordem muito clara de que numa possibilidade de ameaça de invasão dos três poderes ocorresse o uso da força necessária para não permitir essa invasão, certamente os policiais militares tinham atendido a ordem do governador. Só que a ordem não existiu e, por não existir, nós não podemos culpar a Polícia Militar de Brasília. A gente vai ter hoje, claro, nessa reunião com todos os ministros, o Lula vai reunir essas pessoas. O que é que você acha que pode sair daí? Que ações o governo federal pode tomar a partir disso, né, depois desse domingo de caos aqui em Brasília? Olha, a reunião com os governadores é uma reunião importante para que o Lula mostre a sua liderança política. Ele é uma liderança popular e ele mostra uma liderança política na defesa da democracia. Esses ataques eles estão sendo muito bons para a popularidade do presidente Lula,
porque mostra, e isso ele sabe fazer muito bem, que ele exerce uma liderança na defesa do Estado democrático. Então, certamente, ele está sendo muito mais reconhecido pela comunidade internacional e certamente isso trará popularidade. No momento em que ele dialoga com os governadores, ele está mostrando que ele não quer agir solitariamente, ele quer agir com o apoio dos governadores. E ao agir com o apoio dos governadores, ele mostra que, junto com os governadores, ele está defendendo a democracia e está agindo contra o bolsonarismo. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. O segundo ponto importantíssimo, para mim também, é um pronunciamento do ministro da Defesa, o senhor José Múcio. Por quê? Porque foi Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e não o ministro da Defesa, que requisitou a saída dos manifestantes das portas dos quartéis. E lá nas portas dos quartéis não estão mais bolsonaristas, estão aquilo que o bolsonarismo conseguiu. Transformou manifestações que representavam o exercício da liberdade de expressão como atos terroristas. Então, o ministro da Defesa, vejo que é necessário ele fazer um pronunciamento, porque nós não estamos mais lidando com manifestantes, e sim com pessoas que estão dispostas a promoverem atentados terroristas. E você falou é importante, e até te pergunto, você acha que essas ações hoje de tirar o pessoal do QG do Exército, realmente fazer com que o acampamento acabe, isso realmente pode evitar outros atos parecidos com o de ontem aconteçam de novo? Não, de modo algum. Você tem que tomar essa atitude, você tem que retirar imediatamente, aqui em Recife, inclusive. Ontem eu tive a oportunidade, eu estava em viagem, passei a noite por um desses acampamentos aqui na BR-232. Eles gritavam palavras de ordem, eles cantaram o hino nacional. Eu verifiquei manifestantes dizendo claramente que agora vai ou racha ou se acaba tudo. Então, a Polícia Militar, a Polícia Federal, as instituições e também o Exército precisam agir com firmeza na defesa do Estado democrático. Entretanto, mesmo com essas ações, que certamente serão ações com muito sucesso no dia de hoje, nós vão existir células terroristas. Por quê? Há um dado importantíssimo. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, conseguiu transformar o bolsonarismo como um movimento de massa, manifestação terroristas. Então, essas pessoas, que claro vão ser uma minoria, vão continuar praticando atos terroristas contra as instituições, vão tentar atentar contra algum político, vão tentar atentar contra algum ministro do Supremo Tribunal Federal, contra algum adversário na discussão da opinião pública, contra a imprensa, contra a liberdade de expressão. Então o bolsonarismo plantou células terroristas no Brasil, infelizmente, e elas precisam ser enfrentadas com muita veemência.